compartilhe bons momentos. Divulgue a Rádio CPAD. www.radiocpad.com.br. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 12. A liderança de Paulo. Que alegria poder cumprimentá-la com a bendita paz do Senhor Jesus Cristo. Espero que vocês estejam bem e estamos aí caminhando para as últimas lições. Aliás, estamos aí na penúltima lição desse trimestre e para mim tem sido uma alegria caminharmos juntos nessa jornada em torno do assunto liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. E chegamos aí, sem dúvida, à lição, uma das mais esperadas, na qual nós estudaremos sobre a liderança do apóstolo Paulo. No que diz respeito às considerações iniciais, é importante, eu diria indispensável, que você comece destacando a grandeza do apóstolo Paulo, tanto como um exemplo de conversão, de capacidade, de intelectualidade, de preparo, dedicação, amor para com os perdidos, inclusive, e claro, como um líder cristão de sucesso. Eu sugiro também, e eu considero essa sugestão muito importante, você levar os seus alunos a pensar sobre a ideia de não termos os escritos de Paulo na Bíblia Sagrada. Eu acredito que em você levar essa ideia e esse pensamento aos seus alunos, contribuirá para que eles então tenham uma noção um pouco maior da grandeza, da importância de que foi Paulo para a Igreja de Cristo e a sua importância ainda nos dias atuais. Então essa é uma sugestão importante que eu dou a você. Um outro aspecto importante ainda nessa parte introdutória é você destacar que, sem dúvida, depois de Cristo, o maior líder da igreja cristã é o apóstolo Paulo, foi o apóstolo Paulo. E os seus escritos, os seus ensinos falam ainda hoje e têm um peso extraordinário. Agora é lógico que você deve coroar essa parte inicial ao mostrar a grandeza do apóstolo Paulo a partir do que ele mesmo disse, de que ele foi um imitador de Cristo. Então tudo que ele representa é porque ele perseguiu o alvo de se parecer com Cristo. E nessa busca ele então alcançou esse patamar, essa posição de, sem dúvida alguma, uma das maiores lideranças de toda a história no que diz respeito ao cristianismo. E aí, dito isso, nós então chegamos ao tópico de número 1, em que a proposta é trabalhar o caráter ministerial de Paulo. Quando você fala sobre o caráter ministerial de Paulo, você está falando sobre aquelas características básicas que identificam e apontam para pontos peculiares do ministério de alguém, nesse caso do apóstolo Paulo. Então, trabalhar aqui o caráter ministerial de Paulo é o mesmo que dizer trabalhar a identidade do ministério de Paulo. Então, lembra quando nós, lá na lição de número 2, trabalhamos a personalidade do líder cristão e de que é impossível você separar a personalidade do trabalho do líder, que uma coisa está vinculada à outra? É exatamente isso aqui. Quando você se propõe a estudar o caráter ministerial de Paulo, você está estudando aquilo que identifica, aquilo que é o rosto, aquilo que caracteriza o ministério, no caso aqui de Paulo.
No 1.1 você tem aí o tema O Início de Tudo. Essa proposta é de trazer a ideia de como Paulo encontrou a Cristo, ou eu diria também como Cristo resgatou o apóstolo Paulo. É importante que isso seja bem trabalhado em sala de aula, porque uma coisa também não está divorciada da outra, pois a salvação de Paulo traz consigo justamente o propósito de que ele se tornasse o que ele veio a se tornar. Você vê que nas próprias palavras do Senhor a Ananias, foi, vai, está lá em Atos capítulo 9, versículo 15, vai porque esse é para mim um vaso escolhido, e ele há de padecer muito pelo meu nome entre os reis, e ele será ali, pregará e anunciará a minha palavra aos gentios. Então veja que aqui uma coisa é parte da outra, né? A salvação, a conversão, o aspecto miraculoso da salvação de Paulo tem uma relação muito forte com o propósito. Você vê que sempre quando Paulo era questionado sobre a sua apostolicidade, a autoridade apostólica, a origem de seu ministério, ele sempre trazia, quase sempre trazia, a experiência que ele teve no caminho de Damasco. Então, traga isso para a sala de aula. Eu acredito que isso vai enriquecer, vai te dar base, segurança, e você principalmente poderá ajudar os seus alunos a compreender esse aspecto. Então, vincule a conversão de Paulo ao seu ministério, porque é isso mesmo. Paulo, ele sempre trouxe à tona o processo da sua conversão. Aliás, Paulo, por algumas vezes, também trabalhou a ideia de que a graça que o salvou é a mesma graça que o usou. Para Paulo não existe uma graça que salva e uma ação divina que usa-o em sua obra. Não, uma coisa é parte da outra. Para ele não tem essa ideia de que é possível exercer ministério sem ser convertido. Não, uma coisa é extensiva à outra. Então, traga esse aspecto dentro desse ponto, o início de tudo. Além disso, você tem aí o treinamento, né? O período em que Paulo ele passou com os discípulos alguns dias em Damasco, conforme Atos capítulo 9, versículo 19, e há um processo, né, a que Paulo é submetido. Paulo ele passa aí um longo período de preparo. Nós estudamos na lição anterior o papel importantíssimo que Barnabé desempenhou nesse período da história de Paulo. Então veja que Paulo não é um acidente, Paulo não é alguém que, conforme o dito popular, caiu de paraquedas. Não, Paulo não é alguém que se converteu hoje e amanhã já estava pregando, sendo aceito. Não, ele foi submetido também a um treinamento, até porque ele é um dos apóstolos, né? Ele trabalha essa ideia, por exemplo, em Gálatas, de que ele é como uma espécie de filho abortivo. Ele fala que ele nasceu fora de tempo. Ele é filho também, né? Nascido metaforicamente aí da mesma mãe. Ele está dizendo, eu também sou filho, eu também sou apóstolo. A minha diferença é que eu nasci fora de tempo. Eu particularmente gosto muito dessa expressão. Ele é filho também, ele só nasceu fora de tempo. Como os apóstolos tiveram que ser submetidos a um treinamento, conforme nós vimos na lição de número 9, da mesma forma, aqui, Paulo é submetido a um treinamento intensivo, doloroso. Paulo, por exemplo, teve de lidar, dentre outras coisas, com a ideia de que ele era um impedimento para o crescimento da igreja em Jerusalém. Quando ele vai pela primeira vez, e aí ele é rejeitado, ele sai. E logo que ele sai, a Bíblia diz assim, que logo que ele saiu, a igreja tinha paz e crescia. Ou seja, a ideia aí de que ele era um problema enquanto ele estava ali.
Então Paulo teve de lidar com a rejeição, a oposição, até com a ideia de que ele estava sendo uma espécie de impedimento para a paz da igreja, a unidade da igreja e o próprio crescimento. Estou trazendo aqui só um ponto, mas a grande questão que você deve trazer nessa parte para a sua aula é de que Paulo ele passou por um treinamento. Um outro aspecto ainda dentro desse primeiro tópico é o princípio de autoridade. Paulo ele também se submeteu ao princípio de autoridade. Aliás, depois ele viria a ensinar sobre esse princípio, em Romanos capítulo 13. Mas até que ele tivesse condições de ensinar, ele se submeteu ao princípio de autoridade. Então, a minha sugestão é que você dedique um tempo para que você conheça um pouco mais sobre o princípio de autoridade, lealdade, submissão, honra. Eu recomendo que você leia a lição, leia o livro de apoio, pesquise outras fontes seguras, é claro, sobre o assunto. E eu acredito que ao levar isso para a sala de aula, você terá muito a contribuir com seus alunos. Nós vivemos uma época chamada pós-moderna, como nós temos falado algumas vezes ao longo dessa nossa trajetória juntos, e um dos aspectos da pós-modernidade é a desvalorização da instituição, o desrespeito às autoridades constituídas como pai, como líder espiritual, como líder educacional. Então é preciso que você aproveite esse momento, e nós inserimos isso aí nessa discussão da lição, para te dar a oportunidade de você partir do exemplo de Paulo para trabalhar com seus alunos o aspecto do princípio de autoridade. Mais do que isso, o líder cristão de sucesso é aquele que respeita o princípio de autoridade. O tópico de número 2 trabalha aí especificamente a liderança de Paulo. Então, primeiro nós falamos sobre o caráter, a identidade do ministério de Paulo. Aqui, quando você fala do caráter e a identidade do ministério de Paulo, você está falando de uma forma abrangente, né? Do ministério como um todo. Agora, no tópico 2, você está restringindo esta análise e trabalhando aí a liderança de Paulo, porque o ministério envolve o quê? A pregação, o ensino, mas agora nós estamos trabalhando a ideia de Paulo como líder. Então, primeiro, você tem aí no tópico 2.1 a ideia da liderança de Paulo como uma liderança íntegra. Então, o que é uma liderança íntegra? A expressão íntegra, ela vem também da expressão integridade. Quando você pensa em integridade, é natural que a maioria pense em integridade moral. É lógico, falar de integridade é também falar sobre integridade moral. Mas quando você usa a expressão íntegra, você não está falando só de um aspecto, como por exemplo o aspecto moral. Você também está falando daquilo que é integral. Quando você fala de integral, você está falando daquilo que é inteiro, e não pela metade, e nem faccionado, nem fragmentado. Então, quando você olha para o perfil de liderança de Paulo, você percebe que Paulo é alguém que foi íntegro como líder, não só no aspecto comportamental, ético, moral, também, mas, sobretudo, ele foi íntegro no sentido de dedicar tudo o que ele tinha, né? Toda a sua disposição. Por exemplo, quando você lê Romanos, né, capítulo de número 1, em que Paulo está ali falando sobre o Evangelho, e ele está falando, e ele vai explicando, há um momento que ele fala assim: eu sou devedor. Essa expressão é muito forte, porque Paulo se apresenta como alguém que possui uma dívida. E essa dívida é por quê? Porque ele foi salvo por esse Evangelho a que ele está se referindo. Agora,
essa dívida, se for considerar o pecado, né, de Paulo, é uma dívida impagável. Mas ele diz, eu sou devedor. E ele diz também, o quanto está em mim, eu me deixarei gastar. No sentido de quê? De pagar essa dívida. Quando ele conseguiria? Nunca. Então, quando ele sossegaria? Nunca. Ou seja, Paulo é alguém que se dedica, ele dedica tudo que tem para o exercício de seu ministério como líder cristão. Então, eu sugiro também que você traga esse aspecto da expressão integridade e aplique isso a partir do exemplo de Paulo para a necessidade de o líder cristão na atualidade que queira ser bem-sucedido também busque em Deus disposição para investir tudo que há nele em favor do exercício de sua liderança cristã. No 2.2 você tem aí uma liderança conduzida por Deus. Mais uma vez, a ideia de Deus intervindo, Deus atuando, Deus como fonte, como fundamento e como objetivo. O ministério de Paulo, a liderança de Paulo, ela foi toda centralizada em Deus. A espiritualidade de Paulo é uma espiritualidade centrada em Deus. Ele quer agradar a Deus, ele quer honrar a Deus. E como ele faz isso? Se dedicando no exercício de sua liderança cristã. Então, o líder cristão, ele deve também, no processo de buscar o sucesso, no bom sentido da palavra, para a sua liderança cristã, ele deve centralizar a sua liderança em Deus. No 2.3, uma liderança confiável. Eu considero isso aqui um dos pontos mais lindos da história de Paulo. Estude isso, analise o que a lição traz, vá ao livro de apoio, veja o que eu trago a mais, e a partir das referências bibliográficas do livro de apoio, vá pesquisar o quanto Paulo se tornou um líder confiável. É muito triste quando um liderado não confia no seu líder, mas é tão maravilhoso quando um rebanho espiritual olha para o seu líder e diz, podemos confiar em nosso líder. Tem as suas imperfeições? Tem, mas é digno de confiança. E aí uma pessoa digna de confiança é uma pessoa que tem autoridade para falar. Porque o que é ter autoridade? É ter dignidade, é ser digno de falar e de ser ouvido sobre aquele assunto. Então, traga também esse aspecto a partir de uma análise aprofundada do que a lição e o livro de apoio traz sobre esse aspecto. Leve isso para a sala de aula e trabalhe a importância de seus alunos também construírem uma vida ministerial, uma vida cristã, uma vida familiar, uma vida social, uma vida como um todo, pautada na confiabilidade. Estabeleça meios, ore, busque em Deus condições para que você seja alguém confiável. Tópico de número 3. Aí você tem aspectos práticos da liderança de Paulo. Então, primeiro você falou, nós tratamos sobre o ministério como um todo, depois liderança e agora aspectos mais práticos da liderança de Paulo. Você tem o 3.1, Paulo conhecia suas limitações. Paulo nunca escondeu a sua humanidade. Há vários textos sobre isso. Ele chorando, ele sofrendo, ele manifestando limitações financeiras para a igreja, de saúde para a igreja, dizendo, por exemplo, à igreja em Roma, olha, eu tentei ir aí estar com vocês várias vezes e fui impossibilitado, fui impedido. Então Paulo não é alguém que esconde as suas debilidades, as suas limitações que são inerentes ao ser humano. Pelo contrário, ele era humano e assim ele se apresentava. Então, Paulo não escondia as suas limitações. Primeiro porque ele conhecia cada uma delas e ele não tinha problema em torná-las conhecidas de seus liderados. Aquele texto, por exemplo, miserável homem que sou, o bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero, isso está diante de mim o tempo todo. Então Paulo é alguém que não tem dificuldade em reconhecer
e também tornar isso conhecido de seus liderados. Paulo conhecia suas próprias limitações. Em 3.2, Paulo estava disposto a se sacrificar. Isso aqui, na minha opinião, é aquilo que mais se aproxima do padrão perfeito de liderança cristã, que é o amor sacrificial. Paulo chega a dizer, olha, eu seria capaz de arrancar os meus olhos para que os judeus entendessem o plano de Deus. Ele chega a dizer, olha, eu seria capaz de abrir mão da minha própria salvação para que os judeus pudessem compreender o plano da salvação. Paulo é alguém que se anula por causa do outro. Por exemplo, no aspecto ministerial, ele chega a dizer, olha, em nós, quando ele diz em nós, ele está falando nós que exercemos o ministério da liderança cristã. Em nós opera a morte, para que em vós, quando ele diz para que em vós, ele está falando da igreja, opere a vida. Ele está dizendo, olha, em nós opera o sofrimento para que vocês não sofram. Em outras palavras, Paulo está dizendo, sofra eu, mas não a igreja de Deus. Paulo, ele é capaz de sofrer o dano para que a igreja não sofra o dano. Paulo é alguém que opta por sofrer para que o rebanho de Deus não sofra, porque ele é um líder disposto a se sacrificar. Traga isso para a sua sala de aula, traga isso para os seus alunos e ore com seus alunos no sentido de que Deus nos dê um coração também de amor sacrificial. E no 3.3, finalmente, Paulo era um líder responsável. Olha o texto aí de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais seja menos amado. Então Paulo é responsável. Ele não é alguém que é movido por situações favoráveis. Não. Se é favorável, eu faço o que eu faço. Eu faço o que eu fui chamado para fazer. Se é desfavorável, eu continuo fazendo. Por quê? Porque o que me move não é a circunstância. O que me move é a responsabilidade com a qual eu assumi e volto a dizer aquilo que ele diz, eu sou devedor. Então, Paulo é um líder responsável. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos conceda graça, que o Senhor nos dê condições pela ação do Espírito Santo a buscarmos esse padrão de ministério, de liderança cristã, porque é assim que a igreja será beneficiada. Que Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima e última lição do nosso trimestre.